E aí, tudo bem? Eu sou o Thiago Marques Luiz, eu sou um dos autores da editora Paco e eu estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho da minha carreira enquanto pesquisador e também para divulgar o livro O Humor dos Coveiros de Hamlet em tradução comparada, publicado esse ano pela editora. Esse livro em especial, ele é uma versão revisada da minha dissertação de mestrado que foi defendida em 2013 na Universidade Federal de Santa Catarina, no programa de pós-graduação em estudos da tradução. Eu contei com a orientação da professora Andréa Sesco e a coorientação do professor doutor Fabiano Seixas Fernandes. Fui bolsista do CNPq no período do mestrado e, com o passar do tempo, eu tenho desenvolvido pesquisas com o Shakespeare e especificamente com a tradução do humor dentro de algumas peças dele, no caso, Romeu e Julieta e o Hamlet em especial. Eu peguei justamente a cena dos coveiros, que é o ato 5, cena 1, pelo fato de que é uma cena que a gente considera como alívio cômico, que é justamente aquele momento em que você vai preparar o espectador para a tragédia final, que aqui no caso é a morte do príncipe, né, com a chegada de Fortinbras e também pelo envenenamento. E o campo pelo qual eu estou inserido se chama tradução de humor. Por que eu segui justamente esse caminho de pesquisa? Pelo fato de que não tem muitos trabalhos na área, pelo menos no momento em que eu fui desenvolver a pesquisa, e agora eu vejo que está tendo um crescimento benéfico, né, bastante relevante em relação a esse tema, não só com o Shakespeare, mas também com outros autores, como também outras linguagens, como os quadrinhos, por exemplo, o cinema, a televisão. E eu peguei justamente o texto teatral, porque era o que eu tinha no momento e também era um gênero, né, o texto dramático, que eu estava mais familiarizado. E por que justamente a cena dos coveiros? Ela é a cena que praticamente vai encerrar a peça e que também eu me senti curioso, me senti com aquele desejo de justamente explorar o porquê dessa cena. Vou contar o porquê que eu quis escolher então essa cena em especial. O coveiro, os coveiros no caso, eles são uns personagens que a gente considera como clown, que é justamente um tipo de bobo da corte, um palhaço teatral, que justamente fica dizendo coisas verdadeiras por meio da fachada engraçada. E nessa cena, eles estão cavando a cova da Ofélia que se suicidou. E justamente no momento em que eles aparecem, eles fazem um joguete, né, uma paródia com o discurso legal. A Ofélia se suicidou por legítima defesa ou legítima ofensa? Então, existe toda uma questão também da filosofia existencial, né, do plano da vida e da morte. Então, eles brincam justamente com esses antônimos. E eu, no decorrer da minha pesquisa do mestrado, eu consultei duas traduções: a tradução do Milor Fernandes e a tradução do Carlos Alberto Nunes. Por que eu escolhi essas duas traduções? A tradução do Milor eu já tinha contato, então era uma tradução que eu gostei muito. E tradução do Carlos Alberto Nunes, porque ele foi justamente um dos primeiros tradutores a justamente traduzir toda a obra dramática do William Shakespeare. E por que o Hamlet? Hamlet é a peça que é mais encenada, que é mais traduzida, que é mais adaptada para as outras linguagens, juntamente com Romeu e Julieta, Rei Lear, Macbeth, Otelo, entre outras peças. E a questão do humor é porque o clown, esse personagem cômico, ele é caracterizado pelo que a gente chama de wit, que a gente pode tentar traduzir como agudeza, engenho, espírito. Então ele faz um jogo muito inteligente, brincando com esse discurso da esfera legal. E a tradução do humor, enquanto campo de pesquisa, eu tive contato pelos trabalhos da professora Marta Rosas, pelo seu livro Tradução de Piadas, Tradução de Humor Transcriando Piadas, publicado em 2002 pela editora Lucerna,
E ali me interessou justamente explorar por como que vai ser resgatado esse efeito cômico numa linguagem, ou melhor, num idioma completamente diferente. Então, como que os dois tradutores, no caso o Milor Fernandes e o Carlos Alberto Nunes, empenharam, se esforçaram em traduzir justamente esse efeito do riso que existe dentro do texto em inglês. Então, eu me apoiei pelos estudos descritivos da tradução, justamente pela teoria do José Lambert e do Hendrik van Gorp, e como metodologia de análise, eu mesclei justamente a metodologia descritiva com a teoria geral do humor verbal proposta pelo Salvatore Attardo, que é justamente uma corrente da pragmática. E aí foi um trabalho que me deu gosto de fazer, que fui desenvolvendo, afinco, e que me resultou justamente nessa dissertação e agora publicada em forma de livro. Como convite, eu gostaria de que vocês acessassem a página da editora e aproveitem que está tendo desconto de 10%. E outra, eu vou dar uma palhinha da minha fala aqui no livro para justamente ver o quanto que é interessante falar desse tema, discutir esse tema e de brinde, ou melhor dizendo, como bônus, vocês vão ter acesso à minha tradução dessa cena. Foi uma cena que também a banca questionou por que você não faz uma tradução. Em decorrência do tempo, eu não tive um momento só para mim, para justamente me dedicar à tradução dessa cena. Então, eu me propus a traduzir esse ano. E que me deu muito gosto de fazer. E eu espero ter atingido também o propósito de resgatar e fazer o meu leitor, o meu espectador ir pensando que a minha tradução ela é ao mesmo tempo teatral e ao mesmo tempo ela é uma tradução literária voltada justamente para a leitura. Até porque as traduções das peças do Shakespeare têm essa dicotomia, ou vai ser traduzida para a página, ou seja, destinada à leitura, ou vai ser traduzida para o palco, que é justamente destinada à encenação. A minha tradução, eu quis justamente manter esses dois vieses, vamos assim dizer, e também, claro, eu queria que também soasse cômica pensando na linguagem, né, humorística do personagem, pensando aqui nessa agudeza que é apresentada na leitura do texto e que justamente eu diria que é muito, como diria a professora Marlene Soares dos Santos em um dos vídeos que ela fala sobre a dramaturgia do Shakespeare, ela fala: é mais fácil fazer chorar do que fazer rir. E justamente ela tem toda a razão de dizer isso. E realmente tentar resgatar essa paródia, essa agudeza, essa ironia, né, esse joguete que o coveiro faz com o príncipe, é uma coisa que me motivou, porque eu também queria que a minha tradução realmente fosse encenável, fosse literária, fosse oralizada e ao mesmo tempo fosse risível. Então, o que me motivou então foi justamente resgatar esse efeito do riso, de como transpor a questão do trocadilho, da ironia, da comédia, dessa agudeza dentro desse personagem tão incrível que é o coveiro. Então, para dar uma palhinha sobre o que eu falo na minha pesquisa, eu vou ler aqui para vocês. Trabalhar o humor na tradução não remete apenas ao cunho linguístico, e sim a aspectos histórico-culturais e possivelmente psicológicos que o autor usa para propor o efeito humorístico dentro da obra, que às vezes passa despercebido. A carga pesa ainda mais porque trabalhar o humor e o riso na tarefa tradutória demanda criatividade, imaginação, além, é claro, da competência cognitiva, artística e linguística para que aquele texto seja comunicado ao seu público-alvo. No tocante ao teatro, que é justamente essa arte que eu quis trabalhar, essa tarefa é ainda mais complexa devido ao efeito instantâneo que se demanda na interpretação do palco. Então, justamente,
eu quis fazer uma tradução que ao mesmo tempo fosse teatral, pensando justamente nesse efeito imediato de que é o humor dentro do personagem, e eu espero ter atingido esse objetivo. Então, você que vai ser o meu leitor dessa obra, você que vai poder dizer se eu atingir esse o meu objetivo, se minha tradução foi risível, se realmente eu consegui resgatar esse efeito que existe dentro dessa peça, justamente dentro desse personagem tão incrível que é o Coveiro. E eu também, antes de encerrar, eu queria agradecer então a Andrea pela orientação e também por escrever algumas palavras no livro, e ao professor Daniel Padilha Pacheco da Costa, da Universidade Federal de Uberlândia, por aceitar fazer o prefácio e também fazer uma crítica da minha tradução. Então eu agradeço a esses dois por disponibilizarem um pouco do seu tempo para dirigirem algumas palavras, escreverem algumas palavras para o meu livro. E também não podia esquecer do Fabiano, que me coorientou. Então, Fabiano, muito obrigado. Aprendi muito com a sua coorientação no período do mestrado. Então, esse livro eu dedico à Andrea, ao Fabiano, que me ajudaram muito a desenvolver um certo senso crítico em relação à tarefa da tradução, especificamente ao elemento humorístico. Então, eu espero que você, leitor, futuro conhecedor da obra do Bardo, conheça um pouco do meu trabalho, conheça as outras obras que também a Paco tem ali dentro. Então, novamente, aqui está o livro O Humor dos Coveiros de Hamlet em tradução comparada, publicada por mim em 2020. Ali você vai ter então acesso à minha tradução, que vai ter notas e comentários. Então eu espero, ou melhor dizendo, vão ter apenas notas. Então as minhas notas, elas não vão ser apenas explicativas, mas também elas têm essa função de poder ajudar, né, o ator que vai trabalhar, que vai encenar, a como potencializar justamente esse efeito da fala do personagem. Porque, querendo ou não, quando a gente fala de teatro, a gente espera justamente essa interação entre o autor, o ator e a plateia. E, claro, as palavras, elas serão interpretadas e depende muito do efeito, da criatividade, da competência do ator que vai justamente interpretar o coveiro. Então, eu agradeço a oportunidade de apresentar esse trabalho que me deu muito gosto, muito prazer de fazer, e eu espero que também você, futuro leitor, futura leitora, conheça esse trabalho, se divirta com a minha tradução. E é isso. Fico aqui, eu encerro então agradecendo a Paco por abraçar esse meu projeto, que também eu agradeço também a figura da Thaís, que foi a minha assessora editorial, que me ajudou bastante em algumas questões ali durante as idas e vindas da revisão do texto até chegar a essa versão final. E é isso, gente. Chega lá, vai lá, acessa o site da Paco, procura o livro e, aproveitando, tem outro livro que eu organizei, que foi com a professora Suelen Cordovil da Silva, que se chama O Humor nas Literaturas de Expressão de Língua Inglesa. Ali tem trabalhos que vão falar tanto dos contos, da tradução do teatro, que é justamente o trabalho que eu fiz com a professora Lucília. Vai ter quadrinhos, para quem vai querer trabalhar, por exemplo, o Alan Moore, com os quadrinhos do V de Vingança e do Batman Piada Mortal. Esse livro também foi publicado pela Paco em 2018. Vai lá e fica o convite, então, para você que quer se aventurar na literatura inglesa, na linguagem humorística, nesse fenômeno da língua, então aproveite, adquire esses dois exemplares que vai ser muito bom. Então eu aguardo então a recepção desse livro para você. Infelizmente, em decorrência da pandemia, não vai ser possível divulgá-lo por questões de aglomeração e outras orientações que a gente precisa ter cautela agora nesse momento tão delicado que o país está passando. Então, se puder, fique em casa, e a literatura salva, a literatura alivia, a literatura informa. Então, aí também a literatura entretém, pensando aqui na questão da linguagem humorística. Então, eu agradeço essa oportunidade de poder falar um pouquinho do meu trabalho e falar um pouco desse livro. Então, eu espero que
você, futuro leitor, tenha esse livro, um trabalho que realmente é um trabalho que vai ter muitas informações interessantes em relação ao fenômeno do humor. Vou falar um pouquinho ali do livro dentro da figura do coveiro e falar um pouquinho também das traduções e, claro, faço uma análise comparativa e como também vocês, na hora que vocês adquirirem o livro, vocês vão ter as traduções do Milor, do Carlos Alberto Nunes e a minha também para vocês fazerem justamente esse cotejo de crítica, de avaliação, de recepção. Então é isso, gente. Eu aguardo eu espero que esse livro atinja o objetivo de justamente contribuir para a academia pensando sobre a questão da linguagem humorística e também eu espero que a minha tradução te divirta e que o meu coveiro, os meus coveiros entretenham você nesse momento. Um abraço.